A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando para mais um resumo da lição e desta vez vamos falar sobre a lição de número 6, que vai falar as nossas armas espirituais. Esta lição, eu digo que ela é continuação da lição anterior, né, que fala sobre os inimigos do cristão, que é o diabo, a carne e o mundo. E nós vamos ver sobre esta luta contra estes inimigos e quais as armas a serem utilizadas por nós. Nós já sabemos que o adversário das nossas almas é ele, o Satanás, que trabalha de forma organizada com principados, potestades, hostes espirituais da maldade, que Satanás estabeleceu seu quartel-general nas regiões celestes. De lá ele guerreia, né, contra o cristão, que tentando impedir dele entrar nos céus, né? Então a nossa caminhada é de batalha, de guerra, de muita luta. Então ela traz 3 tópicos, que o primeiro fala sobre as armas do crente, é o tópico de número 1. O de número 2, as 3 armas espirituais do cristão, e o tópico de número 3, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Para fazermos uma análise aqui nas armas do crente, eu quero utilizar aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o apóstolo Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está trazendo a nós uma advertência para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 13, a seguir, ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Quer dizer que nós já tomamos a armadura de Deus, já estamos protegidos, então nós temos que continuar firmes, né, para nós podermos vencer. Aí estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O apóstolo Paulo traz uma ilustração das vestimentas de guerra de um soldado romano. Olha o que ele vai classificar aqui. Cingir os lombos com a verdade, né? E vestida a couraça da justiça. A couraça era como se um peitoral, né? Uma parte que era feita de couro e metal, que protegia o peito, aqui o tórax, e também as costas. E ele vai dizendo assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Quer dizer, colocava aquela botina, aquele sapato, vamos dizer que um sapato de cano longo, especial para o soldado, para a batalha. Tomando sobretudo o escudo da fé. Era uma coisa de proteção, colocar no braço para proteger contra as flechas incendiárias, contra alguma coisa, né? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quer dizer, o maligno solta dardos, flechas incendiárias, que também os soldados usavam isso, né? Colocava estopim na ponta da flecha e embebia ali num óleo e tocava fogo para atirar flechas incendiárias, né? Para incendiar. Então o escudo podia, quando a flecha vinha, batia no escudo e caía no chão, né? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, né? Aquele capacete protetor que somente os olhos ficavam ali aparecendo, a boca, né? E a parte do nariz para respirar. É o capacete para proteger a cabeça. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No caso, a Bíblia Sagrada, ela simboliza, ela serve como o capacete e também a espada. O capacete para proteger, a espada para contra-atacar. E orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A oração também é uma arma utilizada. Aqui ele já entra para a área espiritual, mas todas essas ferramentas indumentárias que ele colocou aqui, como cingir o lombo, colocar a couraça, calçar os pés com o calçado, colocar o escudo, colocar o capacete, são os instrumentos, as ferramentas de proteção, de defesa e também de ataque, que ele coloca aqui numa classificação, simbolicamente falando, para o crente. Agora ele começa, veja bem, que ele começa aqui com: cingindo os vossos lombos com a verdade. A verdade é a primeira ferramenta de defesa que o cristão tem contra Satanás, porque ele utiliza a mentira. A Bíblia diz que ele nunca se firmou da verdade.
e ele é pai da mentira. Então a advertência do apóstolo é que nós cristãos nos cinjamos da verdade. E a mentira, irmãos, ela pode vir até de forma sutil. Uma mentirinha qualquer, isso não vai fazer mal. Mas a mentirinha, ela faz parte. Ela é filha da mentira e filha do diabo. Uma mentirinha, uma coisinha pequena que você acha que não vai fazer mal, é uma brecha que ela vai te prejudicar. Olha o que o pregador diz lá no livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 2, o verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Olha, mas essa é uma raposinha pequenina, inocente, mas elas estão estragando as vinhas, os botõezinhos, as flores que vai produzir, as raposinhas estão danificando. É uma coisinha de nada. Eu posso te falar de uma raposinha que tem atraído muitos crentes, uma coisa tão pequenininha, tão singular, tão singela, mas que tem trazido, mas de qualquer forma é uma mentirinha. Por exemplo, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp e no teu celular você acionou o aplicativo que você finge que não viu. Você vê a mensagem, até lê, mas você finge que não viu. Isso é o que? Você viu ou não viu? Irmão, mas que é isso? Uma bobagem dessa? É só para mim não me identificar. Sim, essa bobagem é uma raposinha, é uma mentirinha. Mas vem cá, você viu ou não viu a mensagem que te foi enviada? Viu ou não viu? Se você viu e fingiu que não viu, você não está sendo verdadeiro. Isso é uma mentirinha, uma raposinha. Apanha a raposinha. Isso é uma brecha que você está deixando para o inimigo, porque ele vem de forma truculenta, ele vem através de guerras, de mortes, de muitas ações violentas para destruir, mas ele também vem com sutileza. Uma pequenina mensagem que você viu e fingiu que não viu. E o apóstolo está dizendo, olha, cingi os vossos lombos com a verdade. Meu irmão, minha irmã, seja lá desse tamaninho, a mentirinha, a raposinha, captura ela. Seja verdadeiro. Receba a mensagem. Se você não puder responder, diga, olha, até que vi, irmão, a tua mensagem, mas eu não pude responder. Eu até abri, mas eu não pude responder naquela hora, mas eu estou te respondendo agora. Seja verdadeiro. O mestre dos mestres, ele diz, olha, seja o vosso falar, sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Se você acha que isso é uma bobagem e quer continuar fingindo que não viu, continue. É só uma advertência, só que agora você está advertido. Uma pequenina mentira é uma brechinha para o adversário que não brinca de ser adversário. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Vamos lá. Aqui o apóstolo ele faz esse comparativo trazendo a couraça da justiça, os calçados nos pés, o escudo e o capacete. Me diga uma coisa, por exemplo, você coloca aqui uma couraça, você coloca a armadura de Deus, coloca a couraça, você coloca um capacete, você coloca aqui o escudo no teu braço, né? o sapato nos pés e uma espada. Você está pronto para a batalha. Será que você consegue? Você coloca pela primeira vez estas ferramentas, estas roupas, esses utensílios. Será que você consegue lutar com isso? É claro que não. Você não tem costume, né? Qualquer um de nós, se colocarmos isto para um treinamento, nós nunca vamos, talvez, nem conseguir andar direito. Isso é fato. Me lembro quando Davi, ainda menino, que o Golias estava desafiando o exército de Israel. E aí ele disse que ia lutar com Golias, aí o rei Saul colocou, né, as suas indumentárias nele, a sua roupa de guerra, e colocou lá todos os seus, essas mesmas coisas, né? A couraça, colocou o calçado no Davi, colocou ali o escudo, deu para ele uma espada, mas ele não conseguiu nem andar. Ele disse, não, isso aqui não dá, atirou e foi só em nome do Senhor. E quando ele atira a pedra no gigante, ele mata o cortando com a sua própria espada, né? Ou seja, a espada do próprio Golias. Então ele não dava conta. A mesma coisa, se nós colocarmos essas indumentárias em nós, essas ferramentas, essas parafernálias, nós não vamos nem conseguir andar direito. Então como é que nós vamos aprender a lutar com essas armas se nós não temos costumes? É simples, treinamento. Exercitando-nos é que nós vamos conseguir. E para que nós venhamos nos exercitar, a nos tornarmos aptos para enfrentar o nosso inimigo, é necessário que haja dedicação no exercício, dedicação no treinamento. É igual um soldado, ele entra como recruta, então ele vai para um treinamento forçado. O primeiro dia é muito cansativo,
no segundo, terceiro e diante. Só após alguns dias ou meses de treinamento é que ele vai se tornar um perito, né? Naquele exercício, já vai acostumando o corpo. Da mesma forma, é o crente com essas armas, porque o adversário já é treinado. Mas o cristão ainda não é preciso que ele treine, senão ele vai ficar presa fácil para o inimigo derrotar. E aqui no segundo tópico vai falar sobre as 3 armas espirituais do cristão. A primeira delas é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aí eu te pergunto, responda para você mesmo, você tem treinado com essa ferramenta? Você tem lido diariamente a Bíblia Sagrada? Porque esta é a primeira arma que você precisa usar, a palavra de Deus. Porque Satanás, ele utiliza dela. Ele utilizou dela para dialogar com Jesus. Quando Jesus estava ali 40 dias e 40 noites em jejum lá no deserto. E quando ele teve fome, o Satanás chegou para ele, mandando que ele, se ele fosse o Filho de Deus, que ele transformasse as pedras em pães. E depois Jesus falou, olha, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele, não, também está escrito. E ele começa a dialogar usando a Bíblia, porque ele conhece muito bem a Bíblia Sagrada. Ele conhece a palavra de Deus. E o cristão, se ele não fizer uso contínuo dessa palavra, esse treinamento, ele se torna presa fácil. Muitos têm se tornado presa fácil, porque Satanás usa a própria Bíblia. Então nós temos que fazer, como diz o salmista no Salmo 1, do verso 3 a seguir, que a pessoa que dedica-se à palavra de Deus, ela é uma pessoa bem-aventurada. E essa pessoa tem prazer na lei do Senhor, que é a Bíblia, e na sua lei medita de dia e de noite. E uma vez feito isso, meditando de dia e de noite, essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Olha só, mas tem que ter prazer. Eu amo ler a palavra de Deus, eu amo ler a Bíblia Sagrada, porque tem pessoas que não leem. Na verdade, olha, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo, mas infelizmente é o menos lido, segundo pesquisas. É o menos lido. Então, meu irmão, minha irmã, você quer vencer Satanás? Começa a utilizar esta ferramenta, a Bíblia Sagrada. Tira um tempo, logo pela manhã, a leitura diária da Bíblia Sagrada. Se não dá pela manhã, lê ao meio-dia. Se não dá meio-dia, lê à tardezinha. Se não dá tardezinha, lê à noite, meia-noite. Não use de desculpas, porque Satanás, ele conhece a Bíblia. Então você também tem que passar a conhecer, você tem que manusear esta espada, como diz o apóstolo Paulo, que como capacete e como espada, a palavra de Deus, ela protege o teu espírito para que Satanás não coloque coisas que venham a te destruir. Até um provérbio popular que diz que uma mente desocupada, ela é oficina de Satanás. Isso é verdade. Então ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Coloca na tua mente a palavra de Deus, inculca nela todo dia a leitura diária, que ela é um capacete e também ela é a espada que vai te defender. Porque, como eu disse, Satanás, ele utiliza da palavra. Olha como tem uma passagem, lá em João 8, a passagem que fala da mulher adúltera, que Satanás tem colocado em muita gente esta palavra, esta mentira, e muita gente tem absorvido isto e tem se prejudicado. Quando diz assim, olha, quando está ali na vida errada, que o outro fala alguma coisa, diz, Jesus diz, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem não peca, atira a primeira pedra. E fizeram até música disso, né? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Isso é mensagem satânica. Essa música vem aí, é subliminar, mensagem maligna. Jesus não falou isso. Jesus não disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi isso. Manuseia a Bíblia, lá em João 8. Só é em João, capítulo 8. Nos evangelhos sinóticos não tem essa passagem. Somente, anote bem, anote aí. João, capítulo 8, que vai falar sobre a mulher pecadora. Leia com atenção. Jesus não está dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é isso que Jesus está dizendo. É mentira de Satanás e tem enganado a muitos. Por quê? Porque ele usa a palavra. E você, meu irmão, minha irmã, que não tem conhecimento, você não manuseia a palavra, você se torna presa fácil para Satanás. Tá? Faz igual o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, meu recado para você é esse, utilize a palavra, se valha dela, treine, seja um espadachim de Jeová, seja um espadachim de Jesus. Use a espada diariamente e você vai afugentar o inimigo, tá certo? Você vai afugentar lendo a palavra de Deus, dedicando-se à palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Agora, cuidado, não
fique aí só de, realmente eu vou. A partir de amanhã eu vou ler a palavra. Senão você vai se tornar igual o doente que foi ao médico, e o médico, depois de diagnosticar e saber qual a doença que ele tinha, aí prescreveu lá um remédio, né? Entregou para ele a receita, ele foi lá e comprou o remédio, e quando chegou em casa olhou para o remédio e leu a bula e disse, realmente, o médico está certo, esse remédio aqui é bom. Muito bom mesmo, esse remédio é bom. Mas colocou na caixa novamente e engavetou, não bebeu, não tomou. Quando vai ficar bom? Nunca. Então não diga, a partir de amanhã eu vou ler, a partir de amanhã eu vou dedicar a ler a Bíblia. Não, leia mesmo. Leia todos os dias. Essa é a primeira ferramenta que você vai utilizar para afugentar o adversário, né? Não é que ele vai correr para sempre, não, que ele vai voltar. Mas você, pelo menos, você está, né, manuseando a espada do Espírito. A segunda ferramenta é a oração. É com a oração que também se vence Satanás. Principalmente quando você está orando só você e Deus. Ele diz, olha, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ele vai estar te ouvindo, aquilo que você está falando com ele. Mas veja como você ora ao Senhor, de forma que ele venha te responder. Porque muitas pessoas oram e até pedem, clamam e suplicam, intercedem, mas não recebem. E Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com o vosso próprio deleite. E na oração modelo, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. O que foi que ele disse? Vou dar aqui um exemplozinho para vocês. Um modelo de oração. Ele não, como muitos dizem, que Jesus deixou a oração Pai Nosso e é só essa oração que fazem. O camarada está despencando de cima da árvore, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, peraí, você está despencando da árvore, pede essa proteção. Senhor, me guarde, me ajude, me segure. Peça proteção, não peça pão. Mas ele deixou uma oração modelo e disse, quando vocês forem orar, diga assim, Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja bem, temos que frisar isso bem aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Ou seja, o Senhor nos perdoa da mesma maneira, ou nos perdoe à altura do que nós temos perdoado. E se você não tem perdoado? Se você não fala com o teu vizinho, você não perdoa o teu vizinho pelo mal que ele te fez, como o Senhor vai te perdoar? Se você não perdoa tua mãe, teu pai, que você às vezes não está querendo falar com teu pai, com tua mãe, como que o Senhor vai te perdoar? Se você não tem perdoado o teu irmão da igreja, você olha para ele, vira o rosto, você passa de longe para não passar perto do teu irmão, da tua irmã. Você finge que não vê teu irmão. Como que o Senhor vai perdoar a tua ofensa quando você pedir perdão a ele? Porque ele disse que é para falar assim, perdoa assim como eu tenho perdoado. Da mesma forma, portanto, irmãos, a oração é necessária. A oração ela é uma das ferramentas que nos dá proteção contra o nosso adversário. Só que para a oração ser atendida, é necessário que haja em nós um coração puro, sincero. Nós erramos, nós falhamos. Às vezes nós erramos contra nossos irmãos, sim, nós somos humanos. Às vezes nós desagradamos nossos irmãos, nós ofendemos nossos irmãos, mas nós temos que pedir perdão ao Senhor. Se nós ofendemos o irmão, peçamos perdão. Se às vezes nós não lembramos porque nós somos esquecidos, mas nós falamos ao Senhor, Senhor, alguém que eu magoei, Senhor. Se alguém eu magoei, Senhor, me perdoa, talvez não estou lembrado, fiz o mal a alguém, algum dos meus irmãos, me perdoa. Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. E assim nós vamos orando ao Senhor, orando mais para agradecer do que a pedir. Nós temos um defeito muito feio, né? Nós oramos mais pedindo do que agradecendo. É até a história de uma família que estava ali na casa, uma mesa farta, muita coisa, muita comida em cima da mesa, né? E o pai disse, vamos, antes de nos alimentarmos, vamos fazer uma oração. E a menininha dele, de mais ou menos 5 anos, disse, nós vamos orar para pedir o quê, papai? É porque ora mais só para pedir, né? Nós temos que orar para agradecer. Não, filha, vamos orar para agradecer pela mesa farta. Mas agora, nesse momento, você pode orar pedindo. Pode. Eu te digo, eu te aconselho. Nessa oração que você vai fazer, ore pedindo sabedoria ao Senhor, pedindo mais amor, pedindo que você aprenda mais a perdoar, pedindo que o Senhor lhe dê mais capacitação, mais vontade de ler a palavra, que o Senhor te dê mais
mais motivos para você aquedar-se a seus pés. Que o Senhor te dê mais ânimo para comer, para se alimentar da palavra. Que o Senhor te dê mais proteção contra esse adversário tão feroz, que nós só vencemos porque o nosso general luta por nós. Que de nós mesmos nós não temos condições, nós não temos força suficiente para vencer esse adversário, que infelizmente muitos crentes o menosprezam. Muitos crentes até zombam, criticam e confrontam ele, e não é bem assim. Nós somos simplesmente para nos defender. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. É só tomar a armadura de Deus para resistir. Então, ore pedindo ao Senhor mais graça, mais sabedoria, mais força, mais entendimento. Peça sim, peça renovo, peça dons espirituais, peça discernimento e peça mais crença, peça ajuda ao Espírito Santo na tua santificação. Vamos pedir mais ao Senhor na nossa santificação e a nossa oração para que nós possamos ter força para vencer esse adversário que é o Satanás. E a terceira arma que vai falar aqui é sobre o jejum. O jejum ele é a mortificação da carne. Muita gente utiliza o jejum de forma errada, né? Vai jejuar e esquece do que está fazendo. Não é muito bom jejuar trabalhando, né? Porque às vezes nós vamos até, quem sabe, se zangar com alguma coisa. No momento do jejum, o certo do jejum é tirar um tempo para apresentar o objetivo daquele jejum e com uma consagração. Um tempo de separação para o Senhor. Se você vai fazer um estudo, uma prova, se você vai em busca de um emprego, se você vai principalmente pregar a palavra do Senhor, se foi convidado a pregar, tira um tempo de separação para o Senhor com jejum e oração. Porque é ali, se você vai, por exemplo, pregar, o inimigo vai estar trabalhando, ele vai fazer de tudo para te atrapalhar. Ele vai fazer de tudo, porque ele sabe que na tua pregação, alguma alma pode se converter a Cristo. Um enfermo pode vir a ser curado. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Então você usa a arma do jejum. Mas não é aquele jejum preocupado, peraí, vou jejuar até 10 horas. Opa, agora aí você apresenta de manhã cedo, aí se deita e tira um ronco até as 7, né, um sono até as 7, esse jejum não está sendo válido. Aí você passa agora, por mais que você vai ali ler a Bíblia, é até as 10. Aí você olha aqui, peraí, 9, 9h30. Opa, está quase na hora de eu comer. Aí vai, dá mais uma estudadinha na Bíblia, aí, opa, 9h40, está quase 10 horas. 9h50, não, peraí. Você está preocupado em encher a barriga, você está preocupado com o horário. E o jejum, você não tem que se preocupar com o horário. Se você apresenta o jejum pela manhã, não precisa determinar até que horas você vai jejuar. Porque a palavra diz que Jesus jejuou até que teve fome. Né? Diz que ele jejuou, a palavra diz que ele jejuou 40 dias e sentiu fome. Então você faz um jejum, digamos, essa manhã ou durante o dia. Não, durante o dia eu não vou comer nem beber. Eu não vou entrar aqui no detalhe do jejum do comer e beber, porque a mensagem não é esta, mas um dia eu vou fazer um vídeo sobre jejum, esclarecer como é o verdadeiro jejum. E você não se preocupa com o horário. Se preocupe em separar-se para Deus, naquele objetivo, apresentando um jejum, sem comer nem beber. E aí aquele jejum vai te mortificar a carne vai pedir comida, eu quero comida. A Bíblia diz que Jesus teve fome e procurou alimentar-se. Mas na nossa carne ela sempre vai querer comida, ela vai sempre pedir, então nós temos que fazer o quê? Mortificar, né? Esvaziar-nos, né? Deixa a carne pedir, nós estamos numa preparação porque nós estamos numa batalha. Então o jejum, ele é uma das ferramentas, é uma das armas que o cristão deve utilizar. Porque só ler a Bíblia, só orar, mas se não jejuar, você não tem assim aquela base sólida, aquele fortalecimento para que você vença o inimigo. Ele vai te pegar até mesmo no pecado da glutonaria. Porque você lê, ora e come um boi. E aí? Você vai estar jogando por terra a leitura que você fez, a oração que você fez com o pecado da glutonaria. É uma brecha fácil para que o adversário te pegue, né? Te lace. Então, irmãos, a leitura da palavra, a oração e o jejum são essas 3 armas que você deve utilizar para vencer Satanás. Né? Mas eu posso até te dizer a principal arma que o apóstolo Pedro nos orienta. É a sujeição a Deus. O que é se sujeitar? É se entregar, é se submeter ao seu senhorio. É dizer, Senhor, aqui está o teu escravo, a tua escrava. Qual é a ordem para hoje? Qual é a ordem para sempre? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Prezados irmãos e irmãs, até o próximo domingo, nesta leitura abençoada, as armas que o cristão deve utilizar, né, que já foi dito, a leitura da palavra, a oração e o jejum, e que nós tenhamos um aprendizado maravilhoso neste domingo, se assim o nosso Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.